Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões de direito tributário nas nossas revisões de direito tributário. Questões de número 19 a 23. Fique ligado! Iniciaremos com uma questão que foi cobrada em 2018 no concurso da Prefeitura de Divinópolis. Vejam só. O artigo número 77 do Código Tributário Nacional define, em linhas gerais, que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público. Em seu artigo 79, no entanto, o Código Tributário Nacional define detalhadamente quais são os serviços sujeitos à incidência do tributo. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. Pode ser cobrada taxa em razão de serviço público que não tenha sido efetivamente prestado e que também não esteja posto à disposição do contribuinte sob nenhuma forma. Olha só, gente, o que diz o 77. As taxas cobradas, em forma comum, pela União, pelos Estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, quando fala e que também não esteja posto à disposição e que não tenha sido efetivamente prestado, está falso. B. O serviço público para ensejar a cobrança de taxa deve necessariamente ser usufruído pelo contribuinte no momento de sua prestação ou em momento posterior. Não, gente, olha só. Para ensejar a cobrança de taxa no que tange ao serviço público, eu posso tanto que foi prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, tá? Então, mesmo no caso de ter colocado à disposição do contribuinte, enseja também a cobrança de taxa. Letra C. Para a cobrança de taxa, o serviço não pode ser geral, mas específico, ou seja, deve ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Esse conceito de serviço específico está no artigo 79, inciso 2º, ao dizer que os serviços públicos consideram-se específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Então, letra C, correta. Artigo 79, inciso 2º. Letra D. É possível, por exemplo, a instituição de taxa de limpeza de praças públicas pelo município de Divinópolis, pois se trata de uma hipótese de serviço indivisível, o que é autorizado pela legislação tributária pátria. O 77 do Código Tributário Nacional considera como possível de cobrança de taxa quando eu tenho um serviço público específico e divisível. Então, se eu tenho aqui a taxa de limpeza de praça pública sendo indivisível, isso não autoriza a cobrança de taxa. D, falsa. Questão correta da 19, alternativa correta, letra C. Questão 20. As taxas são tributos de natureza vinculada e se revelam como um relevante instrumento de custeio de inúmeros serviços públicos. Dentro desse contexto, é correto afirmar que: letra A. As taxas podem ser cobradas apenas em razão de efetivo serviço público prestado diretamente ao contribuinte. Caso contrário, sua cobrança é ilegal. Pelo contrário, o artigo 77 prevê que também é possível a cobrança de taxa quando ele é posto à disposição do contribuinte. B. A taxa não pode ser cobrada em razão do poder de polícia por não encontrar hipótese constitucional de sua incidência. Letra B também está incorreto, porque o poder de polícia enseja a cobrança de taxa. Letra C. Taxas podem ser cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Neste último caso, dos divisíveis, a utilização dos serviços não precisa ser efetiva.
mas basta que esteja à disposição do contribuinte. Falamos muito isso na questão anterior, correta a letra C. D. As taxas em razão de serviços públicos somente podem ser cobradas pelos municípios? Não, é de competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Falsa, letra D. Gabarito, letra C. Questão 21. O direito brasileiro utiliza o vocábulo tributo em sentido genérico, abrangendo conceitos como imposto, taxa, contribuição, empréstimo compulsório, pedágio. Considerando a definição utilizada pelo Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que não apresenta uma das características dos tributos. As características, de forma geral, estão lá no Código Tributário Nacional, no artigo 3º, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, olha só, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, então tem caráter pecuniário, que não constitua sanção de ato ilícito, então natureza não sancionatória, instituída em lei, por lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A letra E diz natureza não vinculada. Eu estou buscando a que não apresenta, gabarito, então, letra E, conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tá? Quero convidá-los a conhecer o nosso curso de 360 questões comentadas de Direito Tributário, que está disponível no meu site, www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bem legal, já temos muitas aulas entregues, o curso é de questões comentadas em vídeo, tá bom? Próxima questão da revisão, 22. Nos termos da Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei complementar que trata sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, é de quanto? 1%, 2%, 5%, 8% ou 10%? O artigo 8º-A dessa lei complementar dispõe que a alíquota mínima é de 2%. Gabarito, letra B. Questão número 23. Um exemplo de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário é: letra A, remissão, B, compensação, C, depósito do seu montante integral, D, conversão do depósito em renda e letra E, decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória. As causas de suspensão estão contidas no artigo 151. As de extinção, artigo 156. Então vamos lá, remissão. Remissão é o inciso 4º da 156. Remissão é extinção. Compensação é o inciso 2º do artigo 156. Também extinção. Depósito do seu montante integral. Já o depósito é causa de suspensão, é o inciso 2º do artigo 151. E digo mais, a súmula do STJ 112 diz que esse depósito tem que ser em montante integral e em dinheiro, tá? Súmula STJ 112. D. Conversão de depósito em renda. Essa conversão de depósito em renda está no inciso 6º do 156, é causa de extinção. E a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, é o inciso 9º do artigo 156, causa de extinção. Então, o gabarito, tratando-se de causa de suspensão, é a letra C, o depósito do seu montante integral. Tá certo? Assim a gente fecha a nossa revisãozinha de hoje. Qualquer dúvida você pode mandar por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com, ver os outros vídeos na playlist que foi criada para revisão, tá? E pode também me seguir no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.